Oi, a aula que você vai assistir a seguir, ela faz parte de um curso maior que eu tenho na Udemy sobre computação quântica, um curso introdutório voltado para pessoas que não tenham ainda iniciado no estudo da física quântica, e o link vai estar na descrição e eu espero que você goste da aula. Olá, nessa aula nós vamos apontar mais uma vez a principal diferença entre os qubits e os bits, no que diz respeito à capacidade de poder de processamento, né? Nós já tivemos aulas onde o formalismo matemático foi apresentado, né? Porém, às vezes apenas a álgebra ela pode ser de difícil compreensão nessa questão, principalmente quando dentro do formalismo da mecânica quântica nós envolvemos alguns princípios de superposição, alguns conceitos que são contraintuitivos. Então, nesse quesito, eu resolvi aqui fazer uma analogia, tornar essa diferença mais perceptível. Imagine o seguinte: os nós temos aqui, eu fiz uma analogia com um ônibus e o trânsito de ônibus, com os passageiros desse ônibus, né, por um pedágio que vai ser representado. O pedágio aqui no caso representa o processador, o ônibus a quantidade de informação que chega até o processador, e o limite de velocidade da via seria então a velocidade com que esses ônibus chegam até o pedágio, aqui representando o gigahertz, né? Por exemplo, 1 GHz seria o caso de 1 bilhão de ciclos por segundo, ou seja, 1 bilhão de ônibus passando por segundo nesse pedágio, né? Enfim, vamos seguir aqui dentro dessa analogia para vocês verem onde é que eu quero chegar, né? Esse ônibus ele vai ter então 3 bits, ele vai levar uma informação ao pedágio, que é o nosso processador, com 3 bits. Esse ônibus só tem 3 lugares, então, enfim, dentro dessas possibilidades de rearranjo desses, abre aspas, passageiros, né, nós temos então 8 possíveis maneiras de colocar aqui zeros e uns, ou seja, das informações que com 3 bits chegam até o processador. Tá. Se eu dobro o número de lugares nesse ônibus de 3 para 6, eu tenho agora 64 possibilidades. Eu consigo uma quantidade bem maior, né? 8 vezes maior de informação possível que pode chegar ao processador, representando aqui o nosso pedágio. Porém, a informação que chega até ele é apenas esses 6 bits. Chegam em unidades inteiras, ou seja, é um ônibus por vez. Não vai vir 2 ônibus ao mesmo tempo e nem... enfim, nenhum vai cruzar o pedágio sem pagar o devido, né? Certo, então, prosseguindo aqui nessa analogia, é óbvio que, embora... Deixa eu retornar aqui. Embora eu tenha dado a entender que, dobrando a quantidade de cadeiras, né, do ônibus, eu esteja dobrando o poder de processamento do computador, isso de fato é verdade, mas é uma limitação do que pode aumentar a capacidade de um computador, né? Então, por exemplo, é possível sim fazer programação em paralelo, por exemplo. É possível, num computador clássico, nós termos cálculos simultâneos sendo feitos. Você abre, por exemplo, o Python, você abre o Paint, você abre o Google Chrome, você abre outros programas simultaneamente no computador e funciona. Como que isso funciona, né? Através da memória RAM. A memória RAM é uma espécie de fila que é formada para que a informação não chegue translocada no processador, né? Ela vai chegar lá de uma forma organizada. Ela vai estar uma fila de espera para que a informação esteja processada pelo processador, né? É mais ou menos como você chega na repartição pública e recebe uma ficha para ser atendido, né? Então, por exemplo, você chega lá e eles atendem 30 pessoas por dia, seja lá o que for, hospital, enfim, não importa.
Então, se você chega na posição 31ª, você não vai ser atendido naquele dia, você tem que retornar no dia seguinte, né? Então você tem que chegar dentro das fichas. Então a memória RAM é mais ou menos isso, a quantidade de fichas que são transmitidas para esses ônibus para que eles possam passar pelo pedágio. Percebe essa analogia que eu estou criando? Então, é por isso que a gente tem às vezes a impressão de que o computador com mais memória RAM ele é mais rápido, porque você consegue botar mais programas em paralelo rodando, paralelo entre aspas, né? Não é paralelo, é mais programas simultâneos rodando, sem que ele trave, sem que ele tenha problemas de travamento e tal. Porque a informação está lá guardadinha, temporariamente na memória RAM, esperando a sua vez ser processada, né? Então toda a informação que chega na memória RAM vai ser processada e vai ter uma resposta. É diferente do que acontece quando você tem baixa memória RAM, o seu computador, você sobrecarrega o computador com a informação mais do que o processador aguenta por unidade de tempo, e aí algumas informações simplesmente se perdem, né? Algumas informações não terão resposta. Você está lá, sei lá, no seu jogo, jogando um jogo de tiro qualquer, e aí você bota o boneco para virar para a direita. Só que ele permanece lá, parado, congelado, né? A informação que você pediu que ele fosse para a direita, que ele olhasse para a direita, ela se perdeu porque não tinha mais ficha, abre aspas, né? Para essa informação ser processada. Bom, então, nesse sentido, a memória RAM, ela não traz essa percepção de maior potência, né? Mas ela não altera a velocidade com que as informações são de fato processadas, né? E aí tem aquela coisa. É por isso que eu estou dizendo que simplesmente dizer que o sistema mudou, sei lá, 32 bits para 64 bits, então o processamento dobrou. Não é tão simples assim. Pode ser até mais, não é? A potência do computador pode até aumentar, mudando aí os bits envolvidos que o processador lê por unidade de tempo. Porque tem outras questões envolvidas, né? Como eu falei, tem a memória aqui, tem a arquitetura do computador, enfim, da placa-mãe, enfim, das componentes envolvidas, o tempo gasto para que a informação seja armazenada num disco rígido, enfim. Tem muitas questões envolvidas. Eu não quero entrar em detalhes em todas, o que me interessa nessa aula em particular é justamente o poder de processamento por unidade de tempo para o processador, né? Então, retornando aqui um pouco, é possível ter programação em paralelo em computadores clássicos, quando o computador ele tem mais de um núcleo. Você pode dividir, você está executando um programa lá em Fortran, Python, não sei das quantas. Você tem um programa que ele é dividido em várias etapas. Você pode botar com que cada etapa seja processada por cada núcleo do processador, né? Só que veja, a gente chama isso de programação em paralelo, mas são dois ônibus distintos, com informações, podem ser iguais, podem ser distintas, enfim, e vão ser processadas por dois pedágios, ou seja, dois núcleos do seu processador, certo? Essa fundamental diferença entre o paralelismo da computação clássica e o paralelismo da computação quântica. Aqui é como se fossem dois computadores individuais fazendo tarefas individualmente, né? Embora seja um computador só que o seu processador tem mais de um núcleo, né? Essa é uma das formas de fazer paralelismo, tem outras, né, na computação clássica. Já agora na quântica, olha só a diferença. Aqui eu peguei um exemplo com 2 qubits, né? Ou seja, 2 qubits, temos vai ser representado por um número com 2 algarismos, que podem ser 0, 1. Então nós temos 2 vezes 2, 4 possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nós temos 4 possibilidades. Não são 4 ônibus. Veja, lembra lá da aula sobre superposição, que eu falei sobre o lançamento da moeda e tal, que a gente usa aquela historinha da moeda como analogia, né, para explicar a superposição. É como se, enquanto a moeda está girando, ela existisse ao mesmo tempo como cara e coroa. Até que ela
cai sobre a mesa, para de girar, e aí você sabe se ela é cara ou coroa. Mas até então você só tem uma probabilidade dela ser cara ou coroa. Era tudo que você tem, né? É a mesma coisa aqui. Aqui não são 4 ônibus independentes com 4 informações diferentes. É um ônibus que existe em 4 estados possíveis. Todos os estados... estou supondo que o estado inicial seja uma superposição de todos os estados possíveis, né? Então, para um sistema de 2 qubits, nós temos 4 possibilidades, que vai ser processado por um único processador, né? Um único núcleo do processador, né? E é daqui que vem a percepção da diferença do poder de processamento dos qubits em relação aos bits. Enquanto nos bits eu teria que ter um por vez, mesmo que na presença de mais de um núcleo, para cada núcleo eu teria um estado por vez. Aqui não. Na mecânica quântica pode ser processado simultaneamente todos os estados possíveis. E aí você deve estar vendo, pensando que talvez não seja uma diferença assim tão grande, né? Porque olhando para um sistema de 2 qubits, são só 4 possibilidades, é só botar 4 núcleos que daria matematicamente a mesma coisa, supondo que, né, o tempo para processar um bit, um qubit fosse o mesmo. Mas percebe que isso aqui escala muito com o aumento do número de qubits. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais claro no próximo slide, né? Um computador clássico de 32 bits opera 32 bits por unidade de tempo. Vai depender lá daqueles gigahertz e tal, enfim. Para dobrar a velocidade de processamento é necessário dobrar o número de bits por unidade de tempo, por exemplo, 64. Ou seja, se você tinha um ônibus com 32 lugares, agora você tem que ter um ônibus com 64 lugares. Para dobrar o poder de processamento, desconsiderando os outros fatores, né? Memória, não sei o que. Considerando só a quantidade de informação que passa pelo processador por unidade de tempo, você tem que dobrar a quantidade de cadeiras no ônibus para dobrar essa potência, né? Já um computador quântico de 64 qubits opera em um espaço de 2 elevado a 64. Você tem 64 cadeiras, cada uma delas pode ser 0,1, né? Dimensões. Para dobrar a velocidade de processamento, basta aumentar um qubit, por exemplo, para 65. Então, se eu estou lá em 64, se eu quero dobrar o poder de processamento, eu não preciso dobrar o número de cadeiras, basta acrescentar uma. Por quê? Porque ao acrescentar uma, essa uma pode estar em 2 estados, 0 ou 1. E ela vai, para cada uma delas, vai ter 2 elevado a 64 dos anteriores. Ou seja, você vai ter 2 elevado a 65 cadeiras nesse ônibus. Isso é um absurdo de grande, né? Por exemplo, 2 elevado a 64 é isso aqui, ó. Olha só, eu não sei nem o nome que dá para isso. Milhão, bilhão, trilhão e por aí vai. Não sei o que acontece depois do trilhão, né? Mas é um número absurdamente grande para um sistema de 64 qubits. Percebe que o número de poder de processamento é muito maior? Porque você estaria com essa quantidade aqui de ônibus, cada um deles com 64 lugares, ou seja, a quantidade de informação é muito maior. E ela vai toda ser processada simultaneamente pelo processador. Ok? Então eu espero que dessa forma, com essa analogia, talvez tenha ficado um pouquinho mais claro, ou não, né? Porque realmente mecânica quântica é complicado, né? Até a questão da interpretação, e principalmente a interpretação é complicado. Então, espero que tenha curtido, e vamos para a próxima aula.